Olá, doutora Vânia Assali, seja bem-vinda ao podcast Mojo Já. É um prazer enorme tê-la aqui conosco. É assim, incrível mesmo. Eu tô com o coração batendo forte. E para quem não conhece a doutora Vânia Assali, ela é médica, endocrinologista, nutróloga, tá em tudo quanto é congresso, tudo que tem de novidade sobre nutrição, sobre prevenção aqui, fora do Brasil. Enfim, é uma enciclopédia ambulante de conhecimento, por isso um prazer, por isso essa minha excitação de tê-la aqui conosco. E, doutora Vânia, seja bem-vinda mais uma vez. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre a sua história, e aí a gente já entra na prevenção personalizada, que é um assunto incrível. Bem-vinda. Obrigada, Rodrigo. Obrigada pelo carinho, pela entrevista e oportunidade. Nós já nos encontramos em avião, viajando pelo mundo, você buscando informações, eu fazendo congresso. Então, a minha história é um pouco essa dinâmica da busca, né? Da busca pelo conhecimento, pelo entendimento de como essas questões da bioquímica celular interferem hoje nesse modelo que a gente coloca hoje como a teoria dos sistemas complexos na biologia, trazendo toda uma área de uma possível prevenção através da compreensão dos modelos bioquímicos e do modelo individual, onde a doença vai trazendo o seu tricô, né, em cada um, em cada indivíduo. Então isso é a medicina personalizada, é o que eu tenho buscado. Eu tenho uma formação na área médica, na nutrologia, endocrinologia. Disso fui para a nutriogenômica, para a medicina funcional, que é o meu grande, né, assim, modelo de trabalho, ter um entendimento maior dessa individualidade bioquímica, de como cada paciente responde aos estímulos ambientais. E é isso que me traz aqui no programa para dividir com você essa vontade sua de aprender e de saber e compartilhar com o seu público. E é uma grande honra estar aqui nesse programa. Isso, muito obrigado, doutora Vânia. Eu queria começar, então, sobre prevenção personalizada, uma definição aqui para os leigos, que é a primeira vez que que estão ouvindo isso, e quais são os tipos de prevenção e suplemento que costumam ter maiores efeitos. A gente está falando de prevenção personalizada, mas existem algumas coisas que são gerais. Então, entrar um pouco nisso. Então, prevenção personalizada é partir da individualidade bioquímica, entendendo o modelo individual de ser e de adoecer de cada paciente. Tá. Então, é o que eu falo, cada um tem uma forma de ser e de adoecer. E nós temos gatilhos ambientais que são benéficos e gatilhos que que vão trazendo a expressão da doença. Então, na nossa história ancestral, nós podemos ter um pouco a história clínica, morte cardiovascular, trombose, diabetes. Isso já conta o nosso histórico em termos de modelo genômico. Hoje, com a medicina pós-genômica, alguns exemplos disso podem ser lidos em testes específicos, não obrigatoriamente a gente precisa deles, porque a nossa história muitas vezes já conta do nosso arquivo ancestral. E os modelos de doença, eles vão se dar por ações de mecanismo pró-inflamatório acentuado. Aí nós temos as doenças degenerativas, cardiopatias, doenças neurológicas. Temos modelos de disfunção mitocondrial, com deficiência de produção energética. Temos modelos de glicação, onde existe uma mania, né, do corpo trazer, né, do excesso de açúcares e carboidratos, um modelo mais glicante, que entra aí diabetes e Alzheimer como um diabetes tipo 3. Então, em modelos oxidativos, onde nós temos enzimas, né, antioxidantes que nos protegem da agressão ambiental, seja por excesso de poluentes inalados, a radiação solar ou mesmo um overtraining, um excesso de exercício, mas que naquele modelo individualizado eu carrego uma dificuldade de me defender desse excesso de radicais livres. Então, os modelos de doença, eles são conhecidos, nós temos associado a isso hoje um modelo muito importante, que eu acredito que traga esse espelho, né, do aumento da infertilidade e tumores, que é a sobrecarga de poluentes ambientais, trazendo dificuldade nesse sistema onde a grande,
né, desse grande derrame, essa sobrecarga de poluentes, traz uma dificuldade do fígado de suportar essa limpeza endógena, né? Nós não suportamos essa sobrecarga, que aí está no modelo de desintoxicação hepática. Esse é um approach que a gente tem bastante aqui. Nossos ancestrais, eles não lidavam com nem uma porcentagem muito mínima dos estresses que a gente tem hoje, de todo o estresse oxidativo mesmo, né, que a gente lida. E eu entendo muito bem essa parte personalizada, tanto que a gente fala aqui muito da nutrição paleolítica e que muita gente assume como regra, mas que não é nada mais do que um caminho para você seguir, para você se entender um pouquinho melhor. Da mesma forma, eu imagino que na prevenção personalizada parta-se de alguns pontos, como alguns suplementos que a maioria das pessoas tem uma certa deficiência, algumas vitaminas, algumas coisas. Qual é esse geral que a pessoa deveria prestar um pouco mais de atenção no começo, que talvez ela se encaixe no grupo de maior porcentagem dessa deficiência ou que ganharia com algum suplemento? Então, a suplementação, ela sempre vai passar pelo modelo principal da doença. Então, é um paciente que oxida mais, a necessidade de suportar um pouco mais de antioxidante. Mas o antioxidante, hoje ele não é bem visto, por quê? A gente precisa oxidar um pouco para trazer a nossa capacidade antioxidante própria. Então, todo paciente deve tomar antioxidante? Não, nem todo. Qual é o modelo que eu vejo hoje que encaixa mais numa suplementação? As questões mitocondriais, então alguns suplementos que ajudam a capacidade mitocondrial, coenzima Q10, tem alguns polimorfismos onde o paciente não consegue transformar a coenzima Q10 numa substância ativa, que é o ubiquinol, a deficiência relativa de vitamina D em relação à população, deficiência de magnésio. Essa desproporção é uma das teorias grandes em cardiopatia e hipertensão arterial, que é a desproporção cálcio-magnésio. Então, o magnésio hoje tem sido muito bem acolhido na área médica. Então, falamos um pouco de mitocôndria com coenzima Q10, falamos de vitamina D, de magnésio e ômega 3, porque grande parte da dieta hoje traz um aporte de gordura saturada ou uma sobrecarga de gordura da linha ômega 6. Então, o ômega 3 entra como um grande protetor da membrana celular, um protetor dos mecanismos inflamatórios, reduzindo esse tônus inflamatório que vem pela dieta. Então, é claro que essas proporções são individuais, você sempre busca o arquivo, né, das doenças ancestrais. Algumas vezes podemos pedir os polimorfismos e quando não podemos pedir os testes genéticos que falam quem é cada paciente no seu modelo de reagir ao estilo de vida, o que nós podemos mapear os exames e assistir à melhora a partir de cada intervenção. Então, tiramos carboidrato refinado, colocamos alimentos ricos em gorduras saturadas e poliinsaturadas numa proporção correta. Então, aí a Paleo Diet, por exemplo, tirando os farináceos, colocando os tubérculos, foi benéfico para esse paciente essa intervenção? Melhorou HDL, baixou LDL, diminuiu proteína C reativa, diminuiu insulinemia? Então, como é que ele foi modificado a partir de uma escolha de mudança de estilo de vida? E aí sim a gente pode assistir o paciente na sua individualidade bioquímica. Falando um pouco dessa parte de individualidade, quais seriam alguns exames, algumas coisas que, óbvio que você deve saber na ponta da língua, quais são os primeiros exames, os primeiros marcadores para se olhar na quantidade de inflamação que a gente tem, quantidade de oxidação, de glicação que está acontecendo no nosso organismo. Quais seriam os principais para a gente ter na ponta da língua e manter um acompanhamento de acordo com a nossa idade? Então, hoje tem alguns dados, né, que a gente coloca como ponto ideal para a saúde, que são biomarcadores de saúde. Eles não são números que trazem o espelho da doença, mas a gente busca o espelho da saúde, qualificar o indivíduo no ideal para a saúde. Tá. Então, pelo índice de massa corpórea até 25, o ideal seria termos uma insulinemia de jejum até no máximo 10, com um ponto de nível ótimo 7,
o Roma-IR, que é aquela relação insulina-glicemia, até 2,5, isso falando de um indivíduo com peso até índice de massa corporal de 25, porque, claro, o obeso tem um pouco mais de insulinemia, o que é, para mim, assim, aceitar que aquele indivíduo vá se tornando cada vez mais obeso. Se eu permitir uma insulina de 15 ou de 20 em jejum, com o índice de resistência à insulina, aquele Roma-IR, muito alto, 4,5, 5, certamente eu vou estar sendo tolerante com essa obesidade e trazer possivelmente um diabetes em 5 a 10 anos. Então, falamos de insulinemia em torno de num ponto ideal de corte 10, objetivando 7, uma glicemia de jejum até 90 no máximo, um C-peptídeo, que é o peptídeo C, que é a produção, é um reflexo da produção de insulina 24 horas, ponto ideal até 2,5, um HDL bem bacana seria acima de 60, não o ponto de corte em 40, mas é claro que isso depende das proporções. Uma relação triglicéride sobre HDL, número do triglicéride no plasma dividido pelo HDL, até 3 no máximo, com ponto ideal em 2,5, proteína C reativa até 0,10, exceto em circunstâncias em que esse paciente tem alguma infecção, porque isso vai ser um marcador de infecção presente. A ferritina até 300 no máximo, é claro que existem pacientes que têm hemocromatose, então nesses marcadores, homocisteína também é um dado, não aceito como um marcador absoluto na literatura, mas como um peso a mais indicativo de saúde endotelial, que é a parte de dentro da artéria. Então, esse marcador de estresse oxidativo indireto, homocisteína, até 7,5, com ponto de corte aceitável na medicina em 12 a 13. Temos também as questões da lipoproteína A, que não é um nível absoluto, mas pode estar menor que 30, né? E os níveis hormonais saudáveis num ponto de corte para a faixa etária, pelo menos no percentil 50 da curva. E hemoglobina glicada, que é um marcador de glicação, que o ideal menor que 5,5, aceitável na área médica até 6, tá? Caramba, que aula! É muita coisa, mas eu acho que você tem lido bastante sobre isso, que eu sei que você tem lido muita coisa. É uma pessoa que eu tenho minha admiração total, porque você estuda o que você pergunta, então você vem perguntar para mim sempre sabendo, não é uma pergunta vazia, né? Então, esse é o grande ponto dessa entrevista, é poder discutir com você, sabendo que você já leu tudo que eu estou perguntando. Sem dúvida. E entrando nisso, a prevenção personalizada, a gente fala muito aqui no podcast também, passa por mudanças no estilo de vida da pessoa. É impossível você falar de prevenção usando só medicamento. E o médico, assim, nos últimos anos, ele tem tido uma função que as pessoas mesmo colocaram neles, aqui no Ocidente, de eu vou lá quando eu tô mal, me dá uma pílula mágica para eu melhorar, enquanto o que a gente vê no Oriente é que um médico bom é um médico cujos pacientes nunca ficam doentes. Então, esse é considerado bom. Aqui o médico parece que vive do paciente... Vive da doença. Vive da doença. Como é que você enxerga isso? Uma pergunta, como é que você fala ou sugere para a pessoa mudar um pouco o estilo de vida? Porque isso é raro. Isso é um convite para a saúde, né? O paciente que vem, né, no meu dia a dia, tem alguns doentes, claro, mas a gente convida para mudança de estilo de vida para aumentar saldo biológico para o envelhecimento. É mudança de paradigma, cuidar da saúde, depósito de saldo biológico através da manutenção de uma informação bioquímica que corrija os erros principais, que é o roteiro que sinaliza a doença de cada um. Então, você é mais inflamatório? Vamos trabalhar a redução de uma dieta inflamatória, não vamos aquecer a carne, vamos diminuir fritura, produtos gratinados, você vai usar mais ômega 3, vamos trabalhar algumas ervas, alguns temperos com potencial anti-inflamatório, e se você precisar de droga, também vamos escolher a melhor droga com a menor toxicidade.
Então, esse saldo de saúde para convidá-lo através da consciência e aí a sua inteligência de compartilhar comigo um novo roteiro para estabelecer melhor trajetória de saúde. Então, são pontuações em biomarcadores e nessa conversa educacional contínua que é vir ao consultório para cuidar da saúde. Então, é trabalhar não só aumento da expectativa de vida, mas aumentar a expectativa de saúde para o envelhecimento. Então, saúde até os 85, 90 anos, para que o paciente não adoeça dos 50 aos 90 e ainda com essa promessa de viver até os 120, que aí vira um pesadelo. Né? Se a gente for viver até 120 vivendo doente, não queremos isso. Então, depósito de informação com convite a mudanças. É estresse crônico? Vamos fazer meditação, exercício. Você é uma pessoa com doenças pancreáticas, tem insulina alta, vamos diminuir carboidrato refinado, colocar as gorduras nobres, colocar um carboidrato mais achatado, com digestão lenta, um carbo complexo, um tubérculo. Bacana, legal. Vamos aumentar a fibra. É um paciente que faz mais tumores. O screening de câncer precisa ser precoce. Se tem tumores na família, não adianta a gente fazer os exames com 60 anos, vamos perder, né, o tempo para tratá-lo na hora correta. Então é um pouquinho assim. É um convite, né? A conscientização, educação e aí a mudança a partir da leitura dos dados que me falam qual é o modelo de doença desta família e deste paciente que me procura. Obviamente, doutora, é sensacional a sua forma de encarar a medicina, o paciente, na individualidade dele. E, infelizmente, eu posso falar pelo menos por mim, não é o que a gente vê na maioria dos médicos por aí, não é o que a gente vê na cabeça de vários profissionais da área de hoje em dia, que ele tem uma coisa um pouco mais antiga, um pouco mais... tenho até um pouco de medo de falar algumas palavras aqui. Mas como que você enxerga o futuro da medicina nessa briga das indústrias de medicamento, talvez vamos colocar assim, que vivem da pessoa com seus altos e baixos, buscando só band-aids, sem fazer nenhuma mudança profunda de mentalidade e de estilo de vida, e dos médicos que vão atrás de métodos de prevenção que também acabam vendo menos o paciente. Então é mais ou menos estranho essa... Previne, mas aí você não vai vir. Então tem mais ou menos uma luta aí na cabeça de alguns médicos. Como é que tá essa... A medicina tem passado por mudanças depois da descoberta do genoma, né? Hoje existem cursos sobre a aplicação do genoma na prática clínica. Existe uma resistência. Na oncologia, por exemplo, isso vem mais forte porque os genes, né, que trazem alguns tipos de tumor, genes proteína P53, o BRCA, que foi visto na Angelina Jolie. Então, isso trouxe uma revolução, né, dentro dessa área de conhecimento, onde os pacientes vêm até nós pedindo socorro, lendo alguma coisa, que é um pouco o que você faz, e pedindo que o médico traduza essa prática, né, essa leitura, o que foi dado na pesquisa para a prática clínica. Nós estamos em mudanças, nós estamos numa evolução, alguns médicos hoje já se relacionam melhor com isso, existe um médico que sempre vai estar no pronto-socorro, fazendo UTI, o profissional que opera, e existe o profissional que é o profissional da área preventiva hoje, que é um profissional que sempre vai ter essa visão parecida com a minha, que é entender o modelo da doença e, a partir disso, escolher mudança de estilo de vida, nutrição e suplementação consciente, sem exageros, porque teve muito exagero, acho que por isso que tem esse preconceito. Existe uma comercialização também daquilo que é moderno, isso traz um pouco de receio da área do avanço na medicina se tornar, né, uma modalidade um pouco vulgarizada pelos outros médicos. Então, nós estamos nesse momento, consciência de que isto é muito sério, de que existe toda uma base de dados, a nutriogenômica tem colaborado muito, né, para o conhecimento da interação gene-nutriente. Então, ela traz as pesquisas, estão lindas em publicações
muito fundamentadas. Essa área da microbiota hoje é um mundo, né? Entender como as bactérias que moram no nosso corpo trazem um perfil de colaboração, de simbiose ou desbiose, trazendo obesidade, diabetes, doença cardíaca, doença neurodegenerativa. Então, precisou, né, que essas pesquisas fossem mais fundamentadas e não apenas um modismo, para que a área médica pudesse reconhecer isso como uma aplicação real e concreta. O peso da indústria farmacêutica nas pesquisas para modificar também as drogas há de vir, né? Hoje a gente vê, tá bom, tem lançamento de medicação de colesterol com polifenóis? Tem magnésio na indústria farmacêutica com enzima Q10, tem milgram, não posso falar nome comercial, mas tem vitamina B2, benfutiamina, tem várias vitaminas que hoje já estão colocadas na nossa rotina, no dia a dia do consultório para o médico que era ortodoxo e hoje tem visto a medicina como uma possibilidade de intervenção mais preventiva. E eu queria que entrasse um pouco mais nas ações práticas que a medicina obteve pós-genoma, que pelo que você fala, foi algo realmente marcante na medicina e até um pouco da epigenética, que a gente tem visto muitos estudos hoje de mudanças momentâneas, mudanças de período de mês, de 2 meses, que podem ser passadas para os filhos na ativação de alguns genes. Então, isso é muito importante, porque assim, eu sempre falo, e é uma coisa importante, saber que genética não é destino, né? Então, a leitura dos testes genéticos, ela é uma leitura de suscetibilidade. Então, o que trouxe a era pós-genômica? A possibilidade de nós buscarmos na leitura dos polimorfismos, que são mudanças do gene que acontecem em menos de 1% da população, mas que ocorreu por uma questão evolutiva. Então, por exemplo, a hemocromatose, ela foi um acúmulo necessário de ferro para evitar a anemia em uma época em que o ser humano teve escassez ou sangramento excessivo. Então, esses polimorfismos são lidos em testes. É obrigatório pedir? Não, não é. Ele é um teste a mais que norteia o diagnóstico e a terapia, trazendo uma terapia mais personalizada. Então, hoje pedido, polimorfismo para ver reatividade a drogas anticoagulantes, a varfarina, o de trombose, fator de Leiden, que é visto para meninas que vão tomar anticoncepcional. É um teste obrigatório, porque algumas trazem um fator genético para risco de trombose. Hemocromatose, para quem tem ferritina alta, vamos verificar o depósito de ferro no fígado para não ter uma evolução para cirrose ou câncer de fígado. Então tá bom, esse paciente vai ser diagnosticado. E os polimorfismos vão reafirmar a nossa necessidade de tratar de uma maneira realmente eficaz. Então esses testes estão aí na indústria, dentro dos testes laboratoriais, em grande parte dos laboratórios, e alguns testes que não são disponíveis para a área médica e que podem ser pedidos como uma ferramenta a mais. Eu falo que a gente joga xadrez com o genoma toda vez que a gente conversa com ele, colocando uma intervenção que deve ser mantida para acontecer uma mudança, pelo menos 4 meses, para que se leia mudança nos dados laboratoriais. Então, genética não é destino, a gente conversa com o genoma. E outra coisa é a epigenética, o quanto alguma interferência ambiental é capaz de mudar esse ioiô onde se transcreve o gene. Então, o gene ele é transcrito, ele não é um padrão fixo. Eu posso passar um código de barras e nesse gene ter alguns pins que estão fechados, modificando a expressão desses genes. Então, a gente sabe que metilação, acetilação são modelos de informação onde a transcrição do gene muda e isso pode passar para as outras gerações. Exposição a poluentes ambientais, deficiência de nutrientes no período intragestacional, essas modificações podem passar para outra geração porque vai passar pelas células germinativas, os gametas dos bebês para a geração a seguir. Então, quando se lê hoje na literatura que nós somos o que a nossa avó comeu, né, isso é uma verdade,
porque ela se alimentou, passou para minha mãe, para o ovário da minha mãe, que passa a célula germinativa para mim. Essa é a nossa responsabilidade transgeracional. E dá até pra falar Essa é a qualidade. dá até pra falar que nós somos o que a nossa avó comeu enquanto deu à luz, mais ou menos, a nossa mãe, né? Isso, exatamente, porque é na minha avó, no período que a minha mãe estava sendo formada na barriga dela, que foi colocada a informação da célula germinativa que deu origem a mim. E aí isso vai pontuando, né, esse efeito transgeracional epigenético, que é o quanto a informação nutricional, a poluição, os medicamentos passam de geração a geração. As pesquisas em animais, isso é visto com muita tranquilidade, porque o tempo de vida de um ratinho é curto. Então eu posso colocar o rato na gaiola, pôr um veneno, ver a mãe desse o filhote se transformar na avó do outro filhotinho contaminado pelo poluente. Então isso a gente estuda em dados laboratoriais de pesquisa em animais que têm vida curta, né? Nos humanos não dá para ver as 3 gerações. Dá pra notar, né? A gente sempre tem aquela percepção de que aquilo faz um certo sentido, talvez. Faz sentido. Se você vê um cachorro tendo uma atitude, sendo que ele nunca viu, meu tem um Border Collie, ele vai buscar fazer a mesma coisa que os ancestrais faziam, mesmo nunca tendo visto uma ovelha. Ele acha que eu sou uma ovelha. Lá de manhã, a hora que eu vejo, ele está pulando como se eu fosse uma ovelha. Da onde veio isso? Do comportamento que é transgeracional. É uma informação que foi passada pelo genoma. O comportamento dele, ele nunca vai ter visto uma ovelha, mas ele vai estar sempre querendo me cercar como se eu fosse uma ovelha. Isso é muito bom e isso é muito ruim. Porque tem aquelas pessoas que acham que, não, eu tenho genes maravilhosos, só que, cara, cuidado que você pode atrapalhar os seus genes, você pode influenciar pro mal. E o cara Isso que mesmo. o cara que tem gene ruim, você vira pro cara e fala, meu, tá no teu controle, cara. Você se arruma isso, você melhora a tua vida. E quais são as melhores formas de conversar? Qual é a linguagem dos genes? A nutrição é a ferramenta que mais conversa com o genoma. Eu dei uma aula recentemente sobre isso, né? A nutrição é o acesso direto com o genoma e todo dia a gente está conversando com ele com a melhor forma, né, de nutrir este corpo ou com a pior. Então, essa interação gene-nutriente é vista na nutriogenômica e nós podemos sim ter acesso direto a uma ligação simples. Olá, gene, vamos transcrever, né, uma boa proteína, um bom hormônio, um bom tecido. Isso a gente vê muito como está o fenótipo, o corpo, dentro do que cada um pode ser. A pessoa que não tem tendência a ser alta, ela não vai ser alta, mas ela vai ter uma boa ossatura, boa musculatura. É claro que tem questões que são fixas, mas eu posso ter tendência a engordar, mas me tornar uma pessoa o melhor daquele perfil. Então, não sinalizando a flexibilidade na doença, e sim na saúde, a partir das informações que eu trago. A modificação se dá pelo dia a dia e poluentes ambientais e alimentação são muito importantes. O estilo de vida, a qualidade de sono, o estresse crônico também, né? E essa qualidade das relações no sentido geral. Como é que eu me relaciono com a vida? Com alegria, com disposição, com disponibilidade de fazer o melhor? Isso tem um impacto nos hormônios e no estresse crônico, e nessa condição onde esses hormônios passam a ser depurados pelo fígado que tem a sobrecarga do estresse ou da raiva versus um fígado que está com uma condição harmônica de se relacionar com modulação de nível de cortisol e todos os hormônios que vêm da suprarrenal. Uma das coisas que você comentou no começo, que é se a pessoa tem algum problema de lidar com estresse, alguma coisa assim, você sugeriu a meditação, que é algo que eu assino embaixo 100%, que eu faço todo dia, que assim, é parte
tá comigo todo dia, eu não abro mão de fazer isso. Quais são algumas melhoras que você vê em pacientes? E é fácil da pessoa, a médica vira e fala, você podia começar a meditar. Eu imagino que a pessoa deva olhar, que ela, maluca, médica, ciência. Hoje tem muitas pesquisas, por exemplo, a Stanford, Harvard, Duke University, tem um grupo muito bacana do Dr. Benson na Harvard, que é o Mind and Body Medicine, tem Food as a Medicine, então a gente tem bastante coisa hoje borbulhando nos grandes centros. Na Mayo Clínica está a Integrative Medicine, na Cleveland Clinic tem a Functional Medicine. Então, a área de prevenção e qualidade de vida, a Harvard tem a Lifestyle Medicine, todas com muito mais esse novo paradigma da redução do estresse crônico com as diferentes abordagens. A meditação é comprovada, a prática de yoga, as terapias em toque, massagem, tudo isso é comprovado como um modelo de redução de estresse. Se você imaginar que hoje essa solidão coletiva, que eu tô aqui com você conectada, mas eu tô sozinha. Eu vou para minha casa, eu fico lá no meu celular e tô sozinha. Teoricamente, isso tem uma dificuldade de alívio de estresse, porque é muita demanda neocortical. Eu tô aqui atenta falando. Pouco alívio no meu sistema límbico. Então é importante ter toque, é importante ter olhar, é importante conversar. E essas técnicas estão aí um pouco para isso, para baixar um pouco o nível de alerta e um pouco para esse resgate da percepção e da sensibilidade e, ao mesmo tempo, dessa qualidade de relaxamento ou do hiperfoco da meditação, que é conseguir uma normalização do estado de ondas, que você tenha uma melhor capacidade de interagir e reduzir o estresse, essa onda de alerta que pega um pouco mais essa área de degeneração de hipocampo por estresse crônico, por aumento de cortisol. Então, o cortisol, que é um bom hormônio, ele é para ter um pico e um alívio. Se ele fica muito alto e a gente acorda de manhã ou vai fazendo uma curva invertida, à noite eu vou tendo um nível muito alto, certamente eu não permito o repouso e a restauração de cérebro. Então, eu vou certamente interagir de maneira negativa, precipitando o envelhecimento cerebral e também trazendo todas as disfunções metabólicas dele, que é a barriga, o fígado gordo, né, a barriga com gordura visceral, tudo isso, e o catabolismo muscular. Essa parte do cortisol é extremamente importante, que o que a doutora Vânia acabou de falar é que a gente deve iniciar o cortisol, iniciar o dia com o cortisol no alto, bem alto, para dar aquela energia, para a gente estar focado no que a gente tem que fazer. E aí, se a gente pegar uma visão ancestral, seria caçar a comida, que nada mais é do que trabalhar, trazer o dinheiro para casa e produzir e se expressar. E aí, no final do dia, ele abaixa, a gente está tranquilo, tá com sono. E aumenta a melatonina. Que, por sinal, eu uso aquele óculos laranja, né? Isso. E essa ciclicidade que é própria de todos os animais e que traz o eixo circadiano, esse ritmo circadiano, hoje é vista como um dos fundamentos de várias doenças crônicas. Está no aumento da incidência de câncer, doença cardiovascular, esteatose, alterações metabólicas, diabetes. Então, ficar acordado, ter luz acesa, manter o computador ligado, tudo isso, às vezes eu faço, eu confesso, que eu adoro ficar lendo, então é o meu maior defeito. Se eu adoecer, certamente vai ser esse o meu vilão, mas é uma necessidade, assim, em termos de orientação e educação, que as pessoas desliguem a luz realmente, que elas acordem e tenham contato com o sol, essa ritmicidade, claro e escuro, cortisol, melatonina, os hormônios do dia, os hormônios da noite, ele coloca em ordem o nosso sistema de modelo metabólico, nosso backup de cérebro, a qualidade de condição de ter uma imunidade mais atenta a tumores, a correção de disfunções proliferativas, que são os erros de
controle de multiplicação celular. Então, dormir é importante para controle do câncer, é importante para o diabetes. O acordar, ter uma exposição ao sol para sintetizar vitamina D, caminhar, tudo isso põe o corpo em ordem. A gente está perdendo isso. Eu acho que esse é o grande momento dessa ascensão das doenças crônicas precocemente. Tem mais câncer precocemente, mais doença cardíaca precoce. A gente tem médico muito bom, bons equipamentos, bons exames, mas o estilo de vida traz mais doenças, sim, com certeza. Sem dúvida, não. E falando, o sono nunca é demais falar o quanto é importante dormir. É um absurdo como as pessoas elas colocam como troféu hoje em dia ainda. Falar, né, eu durmo 4 horas por noite, tô lá, tô trabalhando, tô ralando, você dormir é pros fracos, eu vou dormir muito quando eu morrer. É incrível como a gente ouve isso, principalmente aquela galera que vive o dia inteiro à base de cafeína. Isso daí, por que o ciclo é tão importante? Você acordar com cortisol alto e dormir com cortisol baixo, por exemplo, de manhã... Porque faz a adequação de toda a assinatura metabólica do corpo. Então, isso põe todos os sinalizadores moleculares em ordem. Se a gente pensar que a gente foi feito assim, enquanto, assim, unicelulares, passando para reptiliano, saindo da água e indo ficar em pé, né, como um mamífero, todos os nossos genes estão aí conversando com o planeta, claro, escuro, turn on, turn off, turn on, turn off, liga, desliga, liga, desliga. Alguns genes você transcreve. O cortisol é um gene matinal que está sendo transcrito a partir da exposição à luz. Enquanto a melatonina está sendo um tricôzinho noturno. Se a gente bagunça todo esse tricô, certamente o corpo modifica, né? A assinatura metabólica modifica, a assinatura imunológica e o fenótipo. Vou ficar mais gorda, mais velha, né? Com osteoporose, perda de músculo, meu cérebro não vai fazer backup, memória se faz à noite. Eu descobri um jeito então, essa é a tonalidade da vida. Tem um livro chama Lights Out, da T.S. Wiley. É um livro que tem um approach mais ancestral sobre o sono. E aí a ideia qual que é? Quando a gente fica por muito tempo acordado à noite, com a luz acesa, seja lendo, seja assistindo televisão, alguma coisa nesse sentido, para o nosso corpo é como se fosse dia ainda. Isso, então, isso mesmo. E o dia é verão. O dia longo é dia de verão. E aí, o que o corpo faz nos dias de verão? Ele estoca gordura para se proteger no inverno. Exatamente. Essas sinalizações metabólicas, isso eu chamo de assinatura metabólica a partir da interação do ambiente. O ambiente imprime no gene um novo modelo de transcrição. É dia quente? Então tá. Ou agora você tem hora de resgatar a imunidade, é noite, então tá. Então, de dia, a gente está se mexendo mais, à noite a gente está se restaurando. Então, é essa modalidade que se perde quando você perde ritmo circadiano. Tem vários trabalhos em cronobiologia, vários trabalhos nessa área da medicina, na psiconeuroimunoendocrinologia. Não sei se vai dar para você ver aqui, espera um pouquinho, vamos ver. Aqui tem uma revista. Psiconeuroendocrinologia. Isso estuda muito o ritmo circadiano. Por exemplo, aqui tem outras revistas sobre hormônio de crescimento, o quanto é importante ter o hormônio na capacidade interna de produção. Ele se produz à noite. Não adianta eu dormir pouco e tomar um monte de GH em academia. Isso vai dar tudo errado. A incidência de câncer vai aumentar. Não dá para dormir pouco e tomar anabolizante. Isso é um erro de conduta gigantesco. Isso está muito na moda. Eu sou muito contra, eu não concordo. Eixos hormonais, a gente não pode ter essa violência de sobrecarga. Eu acho que essa informação que você traz em estilo de vida é muito importante. E essa consciência de que a gente não modifica a nossa história se a gente não for convidado para imitar um modelo que deu certo por anos e anos. Se a gente ficar acordado tomando GH, o que é isso para o corpo? Ele não reconhece isso como uma condição biológica
que resgata a saúde, e sim prolifera tumor. Eu, particularmente, eu acho que não podemos colocar uma sobrecarga de hormônio nos pacientes, a não ser em doenças específicas. Por quê? Porque se ele não está produzindo, precisamos ver a falta, o porquê, né? Será que é deficiência nutricional? Será que não dorme? Está com uma proporção de nutrientes que traz um risco maior? Então, às vezes, o corpo é sábio, ele para determinada função para evitar que você exagere em determinado modelo que vai explodir daqui a uns 5 anos. Então, primeiro a gente olha todo o paciente, restaura o potencial de saúde em mudanças de estilo de vida e corrige pequenos erros. Mas não dá sobrecarga de hormônio sem assistir a esse corpo no modelo que ele pode estar se corrigindo por mudanças no estilo de vida. Então, tem dentro de todas as áreas médicas, claro que tudo isso, né, é uma consciência, né, do que nós podemos, né, fazer de melhor, mas as questões artificiais, né, todo esse modelo, não precisa dormir, posso comer tudo errado, aí vou tomar um medicamento que me ajuda a resolver o meu problema, isso não dá certo. É um jeito de olhar para o corpo achando que o corpo está quebrado, né? A pessoa pensa, é uma derrota, né? Eu tô dormindo 5 horas por noite, mas poxa, eu deveria conseguir fazer isso. Tem alguma coisa errada comigo, eu deveria conseguir dormir 5 horas e ganhar músculo. Então, já que o corpo está errado, eu vou lá, vou tomar alguma coisa para ganhar músculo, porque eu mereço, o meu corpo tem que funcionar, ele está quebrado. É lidar com o imediatismo e não com a consciência. O corpo não é quebrado, é exatamente o que a doutora falou. O corpo ele vai tomar iniciativas para sempre se autorregular. Aí a diabetes tipo 2 ou alguma coisa assim é uma tentativa que assim, ele tentou tanto, ele se esforçou tanto, que chega uma hora que já desregula o regulador. Né? Uma coisa ele tenta pôr a glicose para fora porque ele não suporta mais a sobrecarga de açúcar. Então a resistência à insulina é um mecanismo de tentar regular, né, os receptores celulares para não estocar gordura. Mas no fim das contas, essa modificação vai vindo com um tempo maior ao depósito de gordura em fígado e todo um desbalanço dos ácidos graxos livres, a resistência à insulina piora, até que esse paciente diabético começa a fazer glicosúria, que é fazer o xixi com açúcar. Então, são tentativas que foram dando errado à medida que esse corpo sofria uma sobrecarga crônica e aí, determinada hora, ele foi vencido pela doença e esse sistema para de lidar a seu favor, né? Então, os modelos humanos, eles são ancestrais, eu falo, o corpo é mais esperto do que a nossa cabeça. Ele está lá com uma leitura antiga, como se fosse um computador que se aprimorou e aprendeu a lidar com adversidades. Nessas adversidades, o modelo da economia metabólica é hoje o que a gente mais vê em termos de obesidade. A gente aprendeu a economizar para não morrer de fome e hoje temos uma indústria de alimento com um volume calórico alto, com baixa densidade nutricional. Então, poucos nutrientes porque o alimento é muito refinado, alta densidade calórica, cada mordida de determinado produto, 150 calorias. Claro que o genoma não está preparado para isso, é lógico que a expressão disso em termos de epidemiologia vai ser a obesidade, né? Obesidade precoce, obesidade de adolescente, diabetes infantil, diabetes tipo 2, não só o tipo 1. Então, isso é um modelo social do gene econômico, do thrift gene, que vem dos nossos ancestrais, trazendo uma tentativa de não morrer de fome. Então, alguns genes nesses polimorfismos que nós lemos, o gene da leptina, do MCR4, tem vários genes que são colocados como genes, o FTO, são genes que tiveram uma participação na nossa sobrevivência diante da fome. E hoje eles são os responsáveis pela obesidade diante do volume alimentar e das calorias vazias.
Eles simplesmente reagem, eles têm um output de acordo com o que eles recebem de input. É uma conversa, eu adoro essa analogia. É uma conversa. É uma conversa, a gente joga xadrez com eles o dia inteiro. Só que ninguém aprendeu a jogar xadrez. É um jogo que a gente conhece regras completamente diferentes das que o corpo conhece. A gente está jogando um jogo e o nosso adversário joga um jogo completamente diferente. Ele tem as regras. E assim, o que é importante nessa visão da medicina personalizada e da era pós-genômica? Primeiro é aprender que a gente sabe muito pouco, que estamos engatinhando mesmo. Estou aprendendo a agora. Consciência de que se sabe muito pouco, muito pouco. A conversa gene-ambiente é um aspecto, e a conversa entre eles, a conversa gene-gene, existe lá dentro para me manter vivo há muitos anos, e não posso ser pretensiosa de imaginar que, lendo um polimorfismo, eu vou corrigir aquele indivíduo como um todo, de maneira nenhuma. Isso é um dado sobre um pedacinho dele, e certamente essa conversa interna está acontecendo de uma maneira muito proativa em relação a corrigir os erros principais que me trariam morte precoce. O corpo já entendeu que ele vem para sobreviver. Então, existe uma correção interna que eu não posso imaginar que eu sei tudo sobre o meu paciente, ou você lendo que aprendeu tudo. A gente sabe um pequeno pedaço desse enorme sistema de decodificação e de transcrição, dessa teoria dos sistemas biológicos. A gente olha e fica tão humilde diante daquilo, que eu falo, nossa, que corpo mais esperto, que mágica que é tudo isso, como a gente foi dando certo como material biológico. E quanta coisa, né? Esse cérebro, quando você abre cérebro, você fala, nossa, esse monte de neurotransmissor dando tudo certo para eu fazer essa entrevista, que coisa deliciosa. Então, a humildade e essa coisa de perceber a grandiosidade do que é essa teoria de sistemas complexos lida na expressão da vida e da saúde, é uma coisa deslumbrante mesmo, que eu acho que é o que me faz ser médica. Eu adoro medicina, você sabe disso. Então, é o meu deslumbramento e a minha alegria poder trabalhar com isso hoje, numa era em que eu posso, pelo menos, espiar um pedacinho do genoma e conversar com ele com o melhor que eu posso no meu dia a dia. É incrível. O que eu levo disso, assim, tá sendo uma aula gigantesca. Muita coisa aqui que a gente fala, claro, já cruzou na minha frente, eu já vi, eu já li, mas assim, esse conhecimento profundo, essa coisa, eu não tenho. Tem muita coisa que eu tô vendo, eu procuro, isso daqui é interessante, como que funciona. Agora, eu vejo minha dificuldade, eu sou engenheiro. Mas para você talvez seja mais fácil do que para médico. Será? Acho que sim, porque está acostumado com decodificações, com sistemas complexos, com computação. Médico, a gente está acostumado com doença e remédio. Imagina, isso é uma revolução. Hoje eu tenho aula, normalmente, quando eu vou para esses congressos, com gente lá do Vale do Silício, né, que são os pesquisadores de computação, né, que definem os softwares de leitura. Então, tem biólogo, geneticista, matemático, engenheiro. A gente já se mistura para fazer um congresso integrativo, né, em outras áreas que não tem só médico, né? Então, isso já é uma inovação e tira um pouco esse endeusamento da área médica, que era o grande poder, né, do médico em relação a saber sobre o ser humano. Hoje a gente compartilha com as outras profissões essa capacidade de mostrar a nossa ignorância em tantas áreas, né? A gente não sabe muita coisa, o médico fica realmente assistindo o paciente à doença, e a gente tem muito pouco tempo para entender de computação e de máquinas e dessa leitura mais sistêmica, né, essa sistemática do corpo humano. Isso, a gente foi vencido, a nossa ignorância está aí explícita para grandes centros de pesquisa
que lidam, por exemplo, com os computadores lendo o nosso genoma e todas as interações. Ah, tal gene aqui, se conversar com esse, aí ele corrige, o outro, se tiver com essa informação vai dar errado, se colocar tal nutriente pode melhorar. Então, isso está sendo mapeado dia após dia em todas as pesquisas, em metabolômica, proteômica. Então, farmacogenômica a gente já tem muito pela indústria farmacêutica, nutriogenômica, indústria de alimento. Tóxico-genômica está se abrindo agora, que é a carga tóxica para determinados humanos, mas como a gente está num mundo poluído, um caldo químico de poluentes ambientais, certamente a gente não consegue ler, olha, Vânia, você vai ter enfisema porque você teve exposição a uma mãe fumante. Não sei, pode ser que seja isso, pode ser que tenha isso mais a tinta da clínica, não sei, né? E como é que eu posso corrigir isso? Melhorando um pouquinho, me hidratando, fazendo exercício, drenagem, sauna, trabalhando um pouquinho de suporte de vitaminas antioxidantes da dieta, ou fazer um uso de N-acetilcisteína, certamente eu sou uma pessoa que lido mal com poluição, minha mãe morreu de enfisema, então é uma condição que eu já vim com defeitinho, espiei lá o meu genoma, realmente eu sou péssima para eliminar poluente inalado. Então isso é uma curiosidade minha, eu fiz a minha análise, mas eu sinto no meu corpo isso, eu sei que é assim. Então a minha ajuda em relação a isso é não estar em lugar poluído, certamente não fumar, tentar não ter um marido que fuma. Então, tudo isso é saber sobre mim, saber sobre os pacientes e escolher um melhor estilo de vida a partir da nossa biologia e das interações que se mostram potencialmente convidando para a saúde ou convidando para a doença. É assim que eu vejo. Sensacional. É tudo para a gente trabalhar junto com o nosso corpo e não contra ele. É isso mesmo. As pessoas fazem meio sem querer, né? É isso mesmo. E a gente, grande parte, se você estiver conectado com a tua história, assim, percebendo você, você sabe o que te prejudica, né? Essa sensibilidade que o ser humano tem, ele perde se ele estiver muito na bagunça, assim, muito fora da saúde. Quando você entra na saúde, depois você acaba sabendo aquilo que te detona. Você sabe, puxa o rabo da doença. Você entende. É engraçado, eu conversei hoje mesmo com um cara, ele é um biohacker brasileiro, e o cara é programador também. E é legal você ver isso, você falou, são engenheiros, são programadores, tudo. Essa galera tá se reunindo em busca de conhecimento, isso é mais conhecimento. Qualquer um é capaz, você não precisa ser programador, você não precisa ser engenheiro. Todo mundo tem a opção e a oportunidade de ganhar um pouco mais de poder sobre o próprio corpo. O corpo é teu. Isso mesmo. Ninguém se preocupa mais com o teu corpo do que você. É isso mesmo. E tem hoje com toda a informação que tem, esse podcast, inúmeros posts de blog, inúmeros livros, e colocando as coisas de forma simples, de forma clara. Não é um jogo de xadrez onde você precisa ficar cegamente jogando. As regras estão aí, pelo menos as mais básicas, né? Então, eu acho que a missão, por exemplo, da sua curiosidade e essa vontade de dividir, né, que é uma condição de quem está conectado com o mundo e quer expandir desse conhecimento fundamentado. Então, o que eu vejo, né, eu já assisti outros podcasts seus, tem uma questão que é conhecimento, responsabilidade e essa expansão do conhecimento não banal, né, não de um modismo, mas sim de uma coisa que tenha consistência, e aí compartilhar com quem busca desta informação alguma mudança positiva. Então, em qualquer área isso pode vir, né? Alguém que está assistindo nesse momento pode ser um biólogo, um geneticista ou uma pessoa que trabalha com computação e fala, nossa, eu não me toquei que eu poderia trabalhar com isso, né? Ou que eu posso ajudar o meu marido que está ganhando peso porque tem apneia. Então, em que lugar que isso toca cada um, é um lugar que é muito pessoal, mas a responsabilidade minha de fazer a entrevista e a sua de me perguntar é uma responsabilidade social de educar
e passar o conhecimento com responsabilidade. Perfeito, doutora, muito obrigado. Um grande prazer, uma delícia conversar aqui. Podemos conversar sempre. Olha, Isso eu vou é mesmo, bom. hein? Pode deixar, pode deixar. Aqui na clínica tem bastante gente bacana. Depois você vai escolher alguns outros amigos e pode me chamar de novo, tá Claro, bom? com Um certeza. prazer estar com você. Doutora, eu queria que você terminasse com 3 sugestões um pouco mais fáceis para a galera que quer começar a melhorar na vida, a performar um pouco melhor, pensar melhor, até perder um pouco de peso, baseado no seu conhecimento, não necessariamente medicina. Pode ser um pouco mais geral. Então, dormir, né, em pelo menos de 6 a 8 horas. Respeitar o ritmo do planeta. Acordar de dia e dormir de noite. Não ingerir alimentos que a sua avó não conhecia, que é esse velho paradigma, né? Tentar não ter tantos pacotinhos, né? E tomar água com pelo menos 2 litros de água por dia para diluir os venenos do planeta. Tá ótimo. Doutora, quem quiser entrar em contato com você, com a sua clínica? Eu estou no Vânia Assali, a clínica é Instituto de Prevenção Personalizada, tá? Aí você me acha ou no Face, ou mesmo na internet, tá? Instituto de Prevenção Personalizada, eu sou a Vânia Assali e agradeço a oportunidade de estar com você. Muito obrigado, galera. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, doutora. Muito obrigado. Aí.